dia a todos. Peço autorização do colegiado para darmos início a mais uma sessão de nosso Tribunal Pleno. Peço auxílio do Mistil, que hoje confesso que estou em câmera lenta, me recuperando de uma forte gripe. Qual é a nossa sessão de hoje, Mistil? Hoje é a 33ª. Nossa 33ª sessão do Tribunal Pleno, do dia 26 de setembro de 2017. Registro a ausência do eminente conselheiro Júlio Cabral, que encontra-se de férias, sendo substituído pelo auditor Mário Filho. Registro a ausência do conselheiro Júlio Pinheiro, que também encontra-se em férias, sendo substituído pelo auditor Alípio Reis Firmo Filho. Em nossa leitura de expedientes, moção de parabenização a esta Corte, por requerimento do deputado Adilto Afonso, em virtude do transcurso do 77º aniversário do Tribunal de Contas, que será comemorado dia 14/10. Nós iremos agradecer a distinção do eminente parlamentar, deputado Adilto Afonso. Ofício do Tribunal de Contas de Piauí, parabenizando ao conselheiro Júlio Pinheiro pela brilhante palestra realizada naquela Corte em ocasião da implementação de políticas de combate à desertificação no Brasil, realizada de 3 e 4 de agosto. Já não é fato novo que o conselheiro Júlio Pinheiro brilha em suas palestras, principalmente em questões ambientais. Iremos comunicar ao eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Convite da Secretaria do Meio Ambiente, SEMA, para o lançamento do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, coleta seletiva na região metropolitana, a realizar-se no dia 28/9. Nós iremos agradecer o convite. Convite da Secretaria Municipal de Finanças para a solenidade de audiência pública, que vai tratar da proposta do Plano Plurianual de 2018 e 2021, da Lei Orçamentária, exercício 2018. Nós iremos agradecer o convite. Na fase de indicações e propostas, a Secretaria de Controle Externo solicita que os relatórios de produtividade dos setores de controle externo sejam enviados à Presidência, Corregedoria e Ouvidoria 5 dias após a normalização do SPED, tendo em vista que não está disponível o controle de entrada e tramitação de documentos eletrônicos sem a utilização do sistema. Para a deliberação do Tribunal Pleno. Os que deliberam permaneçam como se encontram. Deliberado. Continua facultada ao colegiado na fase de indicações e propostas. Conselheira Yara, nossa eminente vice-presidente. Quero registrar o voto de parabenização ao Felipe, e chefe do gabinete de Vossa Excelência, que está aniversariando nesta data, e também a uma funcionária do meu gabinete, Célia Cristina. Essa presidência adere às 3 parabenizações. Um fraterno abraço ao nosso chefe de gabinete, nosso querido Felipe, que nos ajudem muito. A dificuldade é saber a real idade do Felipe, que ele tem a dificuldade em fornecer, mas segundo o doutor Pedro Augusto, já está com anos e anos avançando, né, doutor Pedro Augusto? Já está perto dos 60? O doutor Pedro Augusto confirma que sim. Mas eu gostaria de parabenizar, em meu nome e da minha família, a filha do conselheiro Érico. Eu não estava aqui, tive um dissabor na questão do Rio de Janeiro, aquela loucura que nós presenciamos pela mídia, mas nas nossas orações nós desejamos as melhores energias, as melhores parabenizações à Clarissa, e com certeza o sonho da família e da jovem de 15 anos se realizou. Bela festa, que Deus ilumine cada vez mais essa talentosa escritora, né? E que vida longa, prosperidade, saúde a toda a família, em especial a nossa querida Clarissa, a aniversariante do sábado passado. Eu quero me associar às palavras dos colegas e reiterar o que Vossa Excelência falou. Eu fui testemunha de um momento de tanta felicidade que a família do nosso querido Érico Desterro viveu naquela noite sensacional.
Então fica aqui o nosso depoimento da alegria, da felicidade de ver um momento de um pai maravilhoso, com a mãe maravilhosa, com a filha linda, numa festa linda. Está aqui os nossos parabéns, querido amigo conselheiro Érico. Muito obrigado. Presidente, o senhor perdeu um dos sorrisos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Obrigado. Do eminente, querido amigo, conselheiro Érico Desterro, pela felicidade demonstrada pelo acontecimento, com todas as letras, douro e maiúsculas. Obrigado. Senhor presidente, a minha adesão a todos os votos de parabenização, felicidades a todos. Obrigado. Também me associo às manifestações de voto de felicidade. Senhor presidente, também me associo. Procurador Carlos Alberto. Presidente, conselheiros, essa semana que passou, eu estive lá em Curitiba, num encontro de 250 membros do Ministério Público que trabalham no combate à corrupção. E esse evento era um workshop sobre experiências que os procuradores que impulsionam a Lava Jato nos transmitiram. E foram 3 dias muito proveitosos, no meu entender. Eu fiz algumas anotações e estou passando hoje, quando nós saímos daqui, lá para os meus colegas procuradores, uma síntese, e me disponho, conselheiro Josué, o Tribunal de Contas, através do Tribunal de Contas, faz um trabalho que muita coisa pode ser aproveitada dessas experiências que foram de lá retiradas, tá? Principalmente o pessoal de controle externo. Então, eu me disponho a transmitir essas experiências também para os servidores do tribunal, para os agentes. É só alguém da Escola de Contas entrar em contato para nós acertarmos isso. Com certeza. Já peço ao conselheiro Josué que nós possamos organizar, através da Escola de Contas, um workshop, uma troca de experiência, para que o procurador transmita aos servidores do controle externo, aos conselheiros, e porque, enfim, a todos os interessados, como órgão controle que somos, e a bem da verdade, uma das condutas muito bem parabenizadas pela rede de controle o que nós fizemos no Tribunal de Contas há 2 anos atrás, conselheiro Josué, foi o que eu costumo dizer com quebrarmos as vaidades. Entregamos as senhas, diminuímos a quantidade de trocas de ofício, um ofício que demorava 3, 4, 6 meses para retornar. Hoje em dia, os membros do Ministério Público, é recíproco isso aí, eles acessam a informações do Tribunal de Contas e, graças a isso, muitas operações no interior do Amazonas, na capital, foram embasadas no excelente trabalho dos nossos técnicos do controle externo. Então, isso demonstra que a informação é pública, que os órgãos de controle são únicos, e únicos sendo quem ganha é a sociedade. Parabéns pela bela troca de informações que o senhor teve a oportunidade de fazer, e agora é compartilhar com os nossos para irmos em frente. Continua facultada a palavra. Não havendo mais, passo à distribuição de feitos. Eminente conselheiro Júlio Cabral, lote 3. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 2. Conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva, lote 5. Conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, lote 4. Conselheira Yara Lins, lote 7. Conselheiro Mário de Mello, conselheiro convocado Mário Filho, lote 8. Conselheiro convocado Alípio, lote 1. Passamos agora, senhores, à pauta dos julgamentos adiados.
onde houve o pedido de vista do processo 1580 por parte do conselheiro Josué, concedido por esta presidência. Passamos agora ao 2669-2015, tomada de contas especial, São Paulo de Olivença, onde há o voto do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, que julgue ilegal o termo do convênio 46, irregular, aplique multa de R$ 8.800 ao senhor Rocieli Soares Silva e R$ 10.000 ao senhor Raimundo Nonato Souza. Há um voto vista do eminente conselheiro Mário de Mello, que não se manifestou nos autos. Com a palavra, o conselheiro Mário de Mello. Eu não vou me manifestar, mas eu acho que o conselheiro Josué, não sei... Eu pedi vista de dois processos, o 2262, 2013, e o 1580, 2014. Vossa Excelência viu alguma correlação entre esses? Se for... São correlatos, então Sim. segue a vistas, perfeito. Passamos agora ao 554, 2013. Uma representação interposta pelo Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, face à omissão em resposta à requisição contida no ofício 61 de 2013. Empresa Kairos. O eminente relator, Érico Xavier de Esterro e Silva, conhece a presente representação e julga procedente, aplicando multa ao seu Gedeão Timóteo Amorim, no valor de R$ 9.000, e considera em alcance o senhor Gedeão Timóteo Amorim, no valor de R$ 374.087. A eminente conselheira Iara não manifestou nos autos o vosso voto. Não está apenso, Excelência, o conselheiro? Então, me perdoe, me recompondo, assumindo, fazendo a minha culpa inteira, que não pode ser uma meia-culpa com um erro desse tamanho. Vamos lá, pauta do conselheiro Josué. Processo de número 1144, embargo de declaração de recursos de revisão interposto pela senhora Liege Fátima Ribeiro, diretora-geral e ordenadora de despesa da Policlínica Danilo Correia. O voto do eminente relator conheceu o presente embargo de declaração para, no mérito, negar-lhe provimento. Com a palavra, o eminente representante do parquê, procurador Carlos Alberto. A posição do parquê é não conhecer, porque, na nossa visão, é intempestivo. Todos os caminhos levam a Roma e eu quero dizer que eu não tenho nenhuma dificuldade de caminhar com o procurador. estão harmonizados, pacificados. Só registrando o impedimento do conselheiro Érico. Chegamos em Roma. Passamos a pauta da conselheira Iara. Processo de número 4.485, 2016. Recurso de revisão interposto pelo senhor Juscelino Otero Gonçalves, em face ao acórdão número 15 de 2012. Tribunal Pleno exarado nos autos do processo 2.295. O procurador Carlos Alberto não se manifestou, mas solicitou vista. Já o voto aqui da eminente relatora conheceu o presente recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, excluir o item 9.1, 9.2, consequentemente 9.3, alterar o 9.4 e alterar o 9.51, reduzindo a multa do valor de R$ 9.000. Manter os demais termos do acórdão 15 de 2015, TCE pleno. Procurador Carlos Alberto, gostaria de se manifestar? Só para esclarecer, Excelência, esses autos foi um erro. Eu não pedi vista, então devolvi. Então, ok. Pacificado, é mantido o posicionamento da eminente relatora conselheira Iara, na íntegra. Já o processo de número 5.591, de 2013, tomada de contas especiais do termo de convênio 38/2010, firmado entre SEDUC e Prefeitura de Parintins. Responsável, Gedeão Timóteo Amorim e Frank Luiz da Cunha Garcia. O voto, julgar ilegal, termo do convênio, julgar ilegal a prestação de contas, considerar em alcance o senhor Gedeão Timóteo Amorim no valor de R$ 3.650.790 e aplicar multa ao senhor Gedeão e ao senhor Bi no valor de R$ 8.768,25. O procurador Carlos Alberto solicitou vistas e eu pergunto se Sua Excelência gostaria de se pronunciar. Que eu pedi vista, sim, mas eu devolvi sem manifestação.
Então é mantido o julgamento na íntegra, a manifestação de voto de Sua Excelência, a conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. 2625 é anexo. 2625 também é anexo, apenso. Passamos à pauta dos julgamentos adiados do auditor Alípio. Prestação de contas do senhor Vicente de Paula de Queiroz Nogueira, diretor-presidente do CETAM 2017. Julga o voto do eminente relator, julgar irregular a prestação de contas, considerar em alcance o senhor Vicente no valor de R$ 19.591,44, aplicar multa no valor de R$ 9.046,75 e aplicar multa à senhora Joésia Moura Julião Pereira, no valor de R$ 822,43. Há uma solicitação de vistas do auditor Mário José Moraes Costa Filho, que não se manifestou no nosso sistema. Vossa Excelência gostaria de se pronunciar? Sim, antes dos problemas que nós tivemos aí na informática, eu me recordo de ter inserido o voto visto no sistema. Eu creio que o relator pode esclarecer melhor. Com a palavra, eminente relator. Pois é, eu acho que teve algum atropelo, uma vez que eu tenho aqui um voto, eu creio, Excelência, que é o voto original. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse processo de pauta, Ok. tá, para a gente esclarecer essa dúvida. E o último dos adiados, processo 6.334, tomada de conta especial do termo de parcela 2 de 2009, firmado entre Secretaria de Estado de Cultura e o IPA, Instituto de Preservação Ambiental e Social. O voto do eminente relator, julgar ilegal o termo, julgar irregular a tomada de contas da parcela única, considerar em alcance o senhor Alcides Moreira Pereira, no valor de R$ 1.027.133,33, considerar em alcance o senhor Alcides Moraes Pereira, no valor de R$ 1.208.146,08, aplicar multa no senhor Alcides Moraes Pereira, no valor de R$ 14.894,73, aplicar multa no senhor Roberto Braga, no valor de R$ 14.894,73. Há uma solicitação de vistas do conselheiro Érico, que não se manifestou nos autos, como também um voto de vista da conselheira Yara, que julga legal o termo de parceria 2 de 2009, firmado entre a Secretaria e o Instituto de Preservação Social, Desportivo e Ecológico do Amazonas. Com a palavra, o eminente relator. Excelência, eu queria ouvir destaque feito pelo conselheiro Érico. Conselheiro Meu Yara, com a voto palavra. vista, em meu entendimento, hão de ser consideradas as justificativas trazidas ao caderno processual pelo Robério dos Santos Pereira Braga, responsável pelo órgão concedente, uma vez que entendo as impropriedades elencadas como de natureza formal, visto que restou demonstrada a boa-fé e, para tanto, baseio-me no fato de que o termo de parceria 2 de 2009 ter sido firmado antes do evento da Resolução 12 de 2012, a qual estabeleceu normas sobre a formalização, publicação, execução e prestação de contas das transferências voluntárias. Dessa forma, voto por julgar legal o termo de parceria número 2 de 2009, firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura, SEC, e o Instituto de Prevenção Ambiental, Social, Desportivo e Ecológico do Amazonas, excluindo a multa aplicada ao senhor Roberto dos Santos Pereira Braga e concordando nos demais termos com o relator, recomendando ainda à Secretaria Estadual de Cultura a observação das disposições contidas na Resolução 12 de 2012, quando da assinatura de novos termos de parcerias. É o meu voto. E parece que tem uma manifestação do conselheiro Érico também. Conselheiro, Não se manifestou. não sei se gostaria Mas de o meu voto é um pouco divergente desse também, Pois não. se me permite. Claro, sempre.
Eu vou acompanhar o voto do relator, mas houve uma tomada de contas da parcela única, ou seja, a Secretaria de Cultura, ela adotou as providências necessárias para buscar a prestação de contas. E eu entendo que, da parte da Secretaria de Cultura, não houve responsabilidades maiores. E por isso eu divirjo da aplicação da multa ao secretário de Estado da Cultura. Minha divergência é esta, em relação ao voto a proposta de voto do relator. Retirar a multa aplicada ao secretário de Estado. Com a palavra, eminente relator. Obrigado, Excelência. Eu, na verdade, identifiquei também outras irregularidades que eu reputo de responsabilidade do senhor secretário de Cultura, do Roberto Braga, e por conta disso, Excelência, eu vou divergir de ambos os destaques feitos, respeitosamente, e vou manter a minha propositura inicial. Vamos a votos. Como vota, eminente conselheiro Josué? Vossa Excelência me permite, presidente. Sempre. Há uma parceria entre dois órgãos. Um cede o dinheiro ao outro. O outro não presta conta. O tribunal faz a tomada. O emprestador tem alguma culpa nisso? Ele tomou todas as providências? Não. Creio que a resposta é não, e assim é meu voto, me emanando ao pensamento dos conselheiros que me antecederam, Érico e Yara. Como vota, eminente conselheiro Mário de Mello? Eu acompanho o destaque da nobre conselheira Yara. Como vota, eminente conselheiro convocado Mário Filho? Da mesma forma que o conselheiro Érico e a conselheira Yara. Então, por maioria, se bem que eu acho que é proposta, né? É proposta, excelência? Então, na íntegra passa a ser a nova redatora, a conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. Passamos agora... Presidente, Pois não, eu gostaria de pegar você me permite a palavra? Permito. Gostaria de pegar um gancho desse julgamento. Eu manifestei durante o julgamento até para não ser impertinente. Eu tomei conhecimento, acho que com boa parte da população do Amazonas, de uma quantia potencialmente grande de valores que foram repassados pela Noruega para o Fundo Amazônia, cerca de R$1 bilhão. E eu fiquei curioso de saber onde é aquele dinheiro, para quem estava indo aquele dinheiro, e fiz um ofício ao BNDES, que ele me respondesse para quem ele mandava aquele dinheiro e em que nível de negociações estavam. Talvez demorou um pouco, porque o negócio veio autorizado com 7 assinaturas, e me mandaram receber, agora, recente, essa semana. E eu fiquei muito surpreso de ver para onde foi tanto dinheiro para esses institutos de fachada, essas verdadeiras arapucas que se criam como sumidouro do dinheiro público. Né? E você vai dizer, são recursos estaduais, são recursos geridos pelo Estado do Amazonas, por entidade do Estado do Amazonas. E não é pouco. O que menos recebe 19 milhões, 20 milhões, 40 milhões, é muito dinheiro. E na surdina, na calada da noite, sem ninguém saber como estava isso. Essa documentação está à minha disposição, está comigo, à disposição de quem interessar. Estou lhe passando ainda hoje. Tá? E toda vez que o senhor me perdoe, o conselheiro Josué, não quero aqui repreender o senhor, né, longe de mim tal pretensão, mas não é transferência entre dois órgãos, é transferência entre um órgão público e um instituto. O instituto a gente forma ali num cartório, em cima da perna. Eu aceito a observação do eminente procurador, só não entendi porque eu, um voto subsequente, sou o alvo principal. Só não entendi isso. Eu não entendi qual é o instituto da Noruega? Não, a própria Noruega.
A Noruega passou mais de R$ 1 bilhão para o Fundo Amazônia. E esse dinheiro entrou pelo BNDES. E eu pedi ao BNDES que me desse explicações. Ao longo de quantos anos isso? 2015, 2016, 2 anos. Esse Fundo Amazônia qual é? Fundo Amazônia. Esse fundo... Eu nunca ouvi falar nisso aí. Pois é, nem eu também. Tanto que eu pedi impressionado. e eles me deram a informação. Está ao dispor dos senhores. Quem tiver interesse... $1 bilhão de dólares? R$ 1 bilhão. É uma fortuna. Presidente, só para esclarecer, a Noruega não tem nada a ver com o secretário de Cultura no fato julgado. Não, Porque eu não falei. Não, porque as conexões podem ocorrer. E para evitá-las, assim eu faço. Senhores, passamos agora aos julgamentos ordinários. Na pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Desterro e Silva, não há nenhum destaque, tanto está aprovado na íntegra pelo colegiado, como também na pauta da eminente conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, nossa eminente vice-presidente. No destaque do conselheiro Mário de Mello, há uma solicitação de sustentação oral do eminente advogado Maurício Lima Seixas, que nos prestigia sempre aqui, eminente advogado, que está sempre nessa Corte de Contas, labutando, aqui estendo os meus respeitos. E nesse momento, conselheira Yara, eu gostaria de transferir a presença a Vossa Excelência. Então, o 4361, concedo vistas ao eminente procurador, que não há destaque. A conselheira Yara, a senhora está impedida nesse processo, conselheira? Não, no 131 só. No 1509, do conselheiro Mário de Mello, prestação de contas anuais da maternidade da Zona Leste, Ana Braga. Não. Então, transmito à presidência a eminente conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. Recebo a presidência, passo a palavra ao relator. Excelência, eu vou ler o relatório. Vou fazer um breve resumo do relatório, já que está disponibilizado para os senhores. Certo. Trata os presentes autos da prestação de contas anuais da maternidade de referência da Zona Leste de Manaus, Ana Braga. Exercício de 2014, de responsabilidade da senhora Ana Maria Medeiros de Souza, diretora-geral. A interessada ingressou com sua defesa, nas folhas 415 a 496, que após análise pela unidade técnica, ensejou a informação número 74/2017, folha 497 a 501, ratificando integralmente o relatório conclusivo número 46/2016. Sendo seguida parcialmente pelo representante ministerial, folhas 502 e 503. Uma vez que o Ministério Público de Contas englobou os valores inscritos em restos a pagar na monta de R$ 3.394,73, aumentando o valor sugerido como glosa para R$ 3.322.510,05, por entender seu valor supradito da glosa integral, sem levar somente em consideração o que foi liquidado em virtude da impropriedade relativa ao exercício de 2014. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao nobre advogado para defender o processo em pauta. Primeiramente, bom dia à igreja turma aqui do Tribunal de Contas. Trata-se do processo de prestação de conta da gestora Ana Maria Medeiros, no exercício de 2014, onde os pontos principais são que versam tanto o parecer técnico quanto a manifestação do Ministério Público, são as questões de dispensa de licitação, fragmentação de licitação, multas de pagamento de INSS e um processo que foi pago pela gestora do ano de 2000, que foi executado em 2009, só que o Tesouro liberou recursos somente no exercício 2014, quando foi feita a liquidação.
Peço só o calma dos nobres conselheiros, porque na sexta-feira acompanhei aqui a junção da ata dos processos, e esse processo não estava, então fiquei sabendo de última hora que aqui hoje eu vou ter outra sustentação oral dessa gestora, e estava preparado, inclusive fiz os memoriais para essa e juntei a cada um dos conselheiros. Primeiramente, eu vou versar, no total são 13 itens que foram apontados pelo órgão técnico e Ministério Público, do qual eu inicio com o item 11, que é uma despesa paga no exercício de 2014, no valor de R$ 183.493,24, que a gestora liquidou. Todavia, ela fez esse pagamento em decorrência do pedido do próprio Ministério Público Estadual, que solicitou esse pagamento via Cefaz, que o serviço foi executado em 2009, só que desde 2009 até 2014 não tinha orçamento, não foi pago. Na gestão da gestora no exercício de 2014, a Cefaz e Suzan fizeram o procedimento e enviaram o recurso para a gestora fazer a liquidação. A gestora fez a liquidação e por isso entrou na prestação de conta dela e em decorrência desse fato, tanto o órgão técnico como o Ministério Público de Contas entendeu que ela não deveria ter feito esse pagamento porque a despesa era de 2009. Só que, conforme nas iniciais e nas manifestações que o próprio nobre relator, com dúvida com relação a esses pagamentos, solicitou, e na defesa a gente apontou essas impropriedades, informando que ela fez o pagamento, mas devido a esse pedido do próprio Ministério Público Estadual, que fez a solicitação desse pagamento. Os demais itens, de 1 a 13, versam sobre dispensa de licitação. Esses processos que foram feitos através de dispensa de licitação, ocorreu devido a gestora assumir a gestão em 2013 e atendendo também um despacho, um inquérito civil público aberto pelo Ministério Público Estadual, solicitando providências urgentes, que a maternidade, quando a gestora assumiu, estava quase sendo interditada. Ela teve que tomar umas atitudes em 90 dias para sanar, senão o Ministério Público ia pedir a interdição da unidade. Então, devido a esses processos e a urgência, e um dos pontos que o Ministério Público Estadual de Contas aponta é que não houve planejamento, e devido a isso ele pugnou pela glosa devido a esses valores desses contratos. Todavia, a gestora ela fez o planejamento devido, só que o Estado do Amazonas, a unidade ela trabalha da seguinte forma: ela precisa do orçamento e dotação orçamentária da Suzan, que faz a liberação, o aprovisionamento do recurso, que solicita da Cefaz. Depois que faz todo esse trâmite, é que faz o aprovisionamento desse recurso para mandar para a licitação e fazer o processo licitatório. E nesse transcurso de tempo, a unidade não poderia ficar desassistida dos serviços que ora apontado nesses 3 itens, que são pessoal, limpeza, ar-condicionado, manutenção predial. São esses serviços básicos e de urgência que a unidade não poderia se dispor desse serviço. Então, ela só continuou seguindo com os contratos que estavam ali e aguardou a finalização do processo licitatório, que por vezes demorou em média 9 meses para ser concluído, devido à impugnação, devido ao recurso, e essa é a questão. Nesse ponto, eu trago à baia, inclusive, uma manifestação da doutora Carmen Lúcia, ministra hoje do STF, que diz o seguinte ponto, para a continuidade do serviço: eu não sou juíza, não sou ministra da Fazenda, não desconheço a responsabilidade dele. Eu não sou ministra da Saúde, eu sou juíza, eu tenho a Constituição, que diz que é garantia a direito à saúde. Eu tenho que a medicina pode oferecer uma alternativa para a pessoa viver com dignidade. Então, tirando esse ensinamento da doutora
ministra presidente do STF, a gestora não poderia jamais se deixar de ter na unidade esses serviços. Então, procedeu à dispensa de licitação, contratou, todavia esses contratos foram apreciados pela Suzan, foram apreciados pela Cefaz, que fez a fiscalização e o devido repasse do recurso financeiro. Nesse ponto, essa Corte também já se manifestou em processos análogos a esse, como o do processo 2425 de 2012, da prestação de conta do exercício 2006, o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde julgou regular com ressalva e dando a quitação do gestor. Nesse ponto também cabe uma ponderação que o Tribunal de Contas da União também entende da seguinte forma: no Acórdão 1138 de 2011 da lavra do ministro Ubiratã Aguiar. Merece destaque a decisão do Tribunal de Contas da União, que mitigou a penalidade ao gestor por falta de planejamento que concerne a licitação por meio do Acordo 1138 de 2011, emitindo emblemática decisão contrária à sua jurisprudência tradicional a respeito da desídia administrativa ou má gestão dos recursos disponíveis como fonte de situações emergenciais. O plenário daquela Corte assentou que a situação prevista no artigo 24, parágrafo 4º da Lei de 8.666 de 93, não distingue a emergência real resultante de imprevisibilidade daquela resultante da incúria ou inércia do administrador, sendo cabível em ambas as hipóteses a contratação direta, desde que devida caracterização de urgência e atendimento e que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas. Nesse sentido, o posicionamento da gestora foi o correto, porque ela não poderia ficar sem os serviços mencionados dos itens 1 a 13 e tampouco poderia aguardar de 9 meses até 1 ano, quando os processos licitatórios foram finalizados, para dispor desse serviço. Então, excelências, é nesses pontos que eu finalizo e peço à nobre Corte de Contas a regular a aprovação das contas da gestora do exercício 2014 e caso não seja assim o entendimento, que seja aprovado com ressalva. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigada e passo a palavra ao nobre relator, conselheiro Mário de Mello. Senhor presidente, nobres colegas, a gestora trouxe documento aos autos comprovando que as despesas questionadas foram objeto de solicitação de processos licitatórios, os quais foram iniciados, entretanto, devido ao recurso, os mesmos não foram finalizados. Ora, não é admissível a aplicação de penalidade à gestora, já que ela não teve ingerência alguma na execução das licitações, a cargo da CGL, nem sobre o repasse de verbas que lhes são feitos para administrar o funcionamento à maternidade, uma vez que tais repasses dependem primeiro da decisão do Fundo Estadual de Saúde e o segundo da liberação por parte do Tesouro Estadual. Reitero que serviços de natureza contínua, de vital importância para os pacientes, como alimentação, limpeza e manutenção, não teriam como ficar inoperantes, uma vez que a ausência de qualquer acarretaria a sério risco de vítimas fatais. Por fim, cabe acrescentar que os serviços foram efetivamente prestados, ocorrendo a possibilidade de enriquecimento sem causa do Estado, se não fossem reconhecidas e pagas as dívidas decorrentes dos mesmos. Razão pelas quais meu voto é pela regularidade das contas em exame. É como voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Érico. Senhora presidente, eu já havia adiantado meu voto e tentei no sistema e
tentei descobrir, pela sustentação oral do advogado, alguma razão para modificá-lo. Mas, apesar dos argumentos sobre a dificuldade de gerir essas unidades de saúde, e eu sei disso, apesar desses argumentos, essa história se repete no estado do Amazonas indefinidamente. O Estado é desorganizado na execução orçamentária. Os gestores dessas unidades, em regra, estão despreparados para serem gestores, porque são médicos. Aliás, excelentes médicos, pessoas honradas nos seus mistérios, mas que se metem a administrar o hospital, sem ter condição de administrar um hospital. Eu não entendo porque aceitam uma missão para a qual não tem nenhum preparo. Eu não sei quem foi que inventou que o hospital tem que ser administrado por médico. Não sei. Isto não muda no estado do Amazonas. Essa mentalidade não se modifica no estado do Amazonas. Continuam os médicos a administrar os hospitais. Só que a administração de um hospital, hoje há um ramo específico da administração que se volta para a administração hospitalar. Mas no estado do Amazonas se ignora completamente isso. E é por isso que os nossos hospitais estão mal administrados. É por isso que, em pleno século que vivemos, há filas que começam às 3 horas da manhã, sem absoluta necessidade, porque hoje nós temos tecnologia para agendamento disto. Uma criança de 10 anos me dá aula sobre como utilizar este aparelho. Hoje, uma criança de 10 anos, seja ela de que classe social for, me dá aula de como utilizar esse aparelho, e por este aparelho qualquer pessoa hoje poderia fazer um agendamento e evitar filas, mas os nossos administradores hospitalares, eles não estão concatenados com a modernidade. E nós estamos aqui, às vezes, relevando culpas, e eu até entendo, porque já fiz isso, culpas, baseada apenas no currículo do administrador, mas que, infelizmente, resultam na perpetuidade dessa situação. Se nós aqui continuamos a relevar isso, na prática nós estamos perpetuando essa situação e não fazemos com que o Estado mude essa mentalidade. Eu entendo perfeitamente essa situação relacionada também à atuação do Ministério Público, porque o Ministério Público, muitas vezes, através de ações civis públicas, e não precisa nem ser através de ações civis públicas, basta um ofício do Ministério Público com uma velada ameaça de que se irá tomar uma atitude para que o gestor se trema de alto a baixo. Este é o país em que o sujeito, de fato, está mais preocupado em não ser preso do que fazer o que tem que fazer, hoje em dia. E aí, com uma ameaça velada de que vai haver um processo, o sujeito então faz o que o Ministério Público pede, não é? Sem enfrentar, muitas vezes, uma solicitação que é desarrazoada, como eu tenho visto várias solicitações, tanto dentro do Tribunal de Contas quanto fora. E precisa ter um pouco de coragem para enfrentar, porque às vezes sempre se tem uma interpretação de que o sujeito é leniente com o gestor e que não atende ao Ministério Público, que há com este conselheiro que ele não atendeu ao Ministério Público. De novo, aquela coisa, o sujeito hoje está mais preocupado em fugir de uma perseguição judicial ou de algo assim, do que fazer o que tem que fazer, ser julgador, ser razoável, ver o que está acontecendo. Mas a atuação do Ministério Público, às vezes, revela a total esquizofrenia do Estado. Porque o Estado, uma hora é gestor, uma hora é juiz, uma hora é fiscal, uma hora
é defensor do povo, outra hora é Ministério Público. O Estado é tudo isso ao mesmo tempo e é difícil ser tudo isso ao mesmo tempo, contentar todas essas situações. Então, por exemplo, o Ministério Público pede que em 3 meses se resolva uma situação, mas cadê o orçamento para resolver? Cadê o orçamento? Não foi planejado. Eu já tive notícia de uma situação em que o Ministério Público exigiu que um órgão público colocasse no prazo de 3 meses um elevador no órgão, porque a lei determina que nos órgãos públicos tem que haver plena acessibilidade. Isto realmente existe, mas em 3 meses nenhuma empresa privada consegue colocar um elevador dentro do seu estabelecimento, porque um elevador precisa ser fabricado em primeiro lugar. Não é assim, não está na prateleira lá, compra e bota aqui. Não é assim que funciona. Mas aí o Ministério Público deu 3 meses e acabou. Se vire. Não tem orçamento e a determinação não encontra possibilidade real de ser atendida. Então eu entendo tudo o que Vossa Excelência aqui quis demonstrar. Porém, a atitude correta do gestor é enfrentar isso. Se resolveu ser gestor, é enfrentar tudo isso com coragem e dizer, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Tem que haver uma ordem judicial. E aí, se tiver uma ordem judicial, olha, eu paguei porque tem uma ordem judicial. Mas eu já havia adiantado meu voto e havia entendido, sem a argumentação que fez aqui o advogado, que a glosa pedida pelo Ministério Público não poderia ser aceita, porque eu não identifiquei no processo objetivamente que tenha havido desvio, que tenha havido, houve aplicação desses recursos. Se aplicados com despesa fragmentada ou com orçamento, enfim, sem orçamento, mas a aplicação dos recursos não foi questionada pelo tribunal. Quer dizer, não se disse assim, olha, não se descobriu, né, onde está este valor. Isso não foi dito no processo, então eu também não posso glosar essa despesa. E por isso, o meu voto já era por não glosar a despesa, mas eu mantenho acompanho o Ministério Público quanto à irregularidade das contas e quanto à aplicação de uma multa ao gestor de R$ 9.000. Esse é o meu voto. E me desculpe se me estendi além do razoável. Continuando em votação, conselheiro Josué. Na realidade, o meu entendimento seria de meiar. Não há que se dar a regularidade plena, sem multa, até pelas dificuldades. Mas eu creio que caberia a multa, a regularidade com a multa, para que nós estabeleçamos uma fronteira já percorrida há longo tempo, que nós vemos, graças a Deus, amortecendo um julgamento mais duro em cima do administrador da saúde. O doutor Érico aponta um fato: enquanto nós não tivermos administradores hospitalares preparados para o momento e continuarmos a tirar o médico, às vezes, da sua função, e eu conheço vários especialistas, até operadores, na condição de administrador, nós vamos ter esse problema. Então, eu tenho 2 alternativas: ou acompanhar o relator, ou votar pela regularidade, com ressalvas e uma pequena multa, como um sinal de intolerância à continuidade desses acontecimentos que vêm a se repetir. Então, eu queria saber se o relator abriga regularidade com ressalvas e uma multa de R$ 2.000. Eu acho extremamente louvável a posição da Vossa Excelência, mas eu vou manter o meu posicionamento, conselheiro, com a devida vênia de Vossa Excelência. Eu vou acompanhar o relator. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Acompanho a manifestação do conselheiro Érico. Como vota o conselheiro convocado Alípio Filho? Senhora presidente, eu queria apenas fazer alguns registros breves. Eu também sou da opinião que o conselheiro Érico há pouco colocou. Em outras situações já defendi
essa causa e defendo sempre essa causa. Creio que o nível de organização que a sociedade espera dos órgãos para os quais sustenta através dos impostos pagos é a melhor possível. Nesse caso específico, eu vou divergir do eminente conselheiro e acompanhar o conselheiro relator, uma vez que eu também tomo por critério, na análise de processo, e dentro do meu modesto sentimento e distinção de justiça, a postura do gestor. E eu percorri rapidamente aqui as irregularidades postas e verifiquei que elas envolveram alguns serviços contratados sem o correspondente processo licitatório, e verifiquei também são despesas relativas a refeições, a lavanderia, manutenção de equipamentos de movelaria hospitalar, entre outros. Mas eu vi também que esse gestor solicitou à Comissão Geral de Licitação, no sentido de que se desse consecução a esse procedimento licitatório. Mas, muito embora o pedido fosse formulado, ele não evoluiu. Então, creio que, nesse caso, milita em favor do gestor a iniciativa, né, a boa vontade, o desejo de superar o problema tempestivamente. Agora, se em razão de outras instâncias, em razão de fatos alheios ao seu raio de ação, isso não for possível, creio que suprimido, nesse caso específico, a responsabilidade do gestor. Caberia, nesse caso, se fosse uma situação de prestação de contas, caberia, creio, uma investigação a respeito da responsabilidade da autoridade maior daquela responsável e que tem competência plena para atender o pedido de seu subordinado. Eu acho que esse tribunal poderia também evoluir nesse sentido, de nós começarmos também a trazer à responsabilidade todos aqueles nas instâncias superiores que concorrem por uma irregularidade desse porte. Nesse sentido, senhora presidente, eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator e assim que é o meu entendimento. Obrigado. Por maioria de votos, o processo fica aprovado sem multa. Passamos para o próximo processo. Primeiro, eu gostaria que na pauta do conselheiro Mário de Mello, que eu me encontro impedida nos processos começando pelo 131, eu passo a presidência ao conselheiro Érico Desterro para aprovar os processos que não têm destaque, do conselheiro Mário. Todos os recursos, excelência? Sim. Assumo a presidência e, verificando que não há destaques, quanto ao voto já disponibilizado no sistema pelo conselheiro Mário de Mello, dou por aprovados os votos constantes e, à unanimidade, o tribunal acompanha esses votos. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Assumo a presidência para relatar agora a pauta do conselheiro convocado Mário José Filho. O primeiro processo não há destaque. O segundo processo é o de número 1550/2014, com a palavra o conselheiro relator. Para ler o relatório, porque temos sustentação oral, excelência. Certamente. Tratam os presentes autos da prestação de contas anual da maternidade de referência da Zona Leste de Manaus, Ana Braga, sob a responsabilidade da senhora Ana Maria Medeiros de Souza, diretora-geral da maternidade à época, contas estas relativas ao exercício de 2013.
no corpo do relatório, eu faço um breve resumo da tramitação do processo. Peço licença para poupá-los de sua leitura, indo diretamente à manifestação conclusiva da unidade técnica, a de CAD-AM, a qual ratificou o relatório conclusivo, sugerindo a irregularidade das contas e representação ao Ministério Público Estadual e aplicação de multa. Por sua vez, o Ministério Público de Contas emitiu parecer opinando pela irregularidade das contas, consideração em alcance, aplicação de multas, diversas determinações e também a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual. Por ocasião das declarações de impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro e também do auditor Alípio Reis Firmo Filho, os presentes autos foram distribuídos a este relator para proferir a análise meritória do feito. Este é o relatório. Com a palavra, o doutor Maurício Lima Seixas, no prazo de 15 minutos para fazer a sua defesa. Novamente nessa tribuna, agora para fazer a defesa do processo 1550-2014, exercício 2013, da senhora Ana Maria Medeiros, os memoriais foram entregues aos outros conselheiros. E como já fez a manifestação com relação à dispensa de licitação e fragmentação, que é a mesma utilizada para o caso, a hora que abordada também como nobre conselheiro auditor, vou poupá-los de manifestar sobre esses pontos. E depois da primeira manifestação de defesa, que fora executada pela própria jurisdicionada, e a troca de relatoria, foram emitidos expedientes para pedido de informações. E dessa feita, assumi o processo e fiz a defesa, juntamos documentos, num total de, em mídia, quase 50 processos em mídia, do qual resultou num montante de 60 e quase 70 volumes aqui no tribunal. Dá para encher uma sala, digamos assim. E desses pontos, que cabe mais destaque são os processos da lavanderia, no qual o órgão técnico e o Ministério Público pontua que houve um erro no pagamento do valor, que o valor foi feito a menor e em desconformidade com o processo licitatório. Isso se referindo ao processo de dispensa. Todavia, a gestora, quando contratou essa empresa, não poderia ter o conhecimento de quanto seria o valor final do processo licitatório. Então, o parquet informa que, devido com o processo licitatório ter sido contratado com o valor do quilo da roupa lavada de R$ 1,58 e o fato de 1,48 e a gestora está pagando R$ 1,54, vê esses 10 centavos como uma forma de irregularidade. E também pontua que em 2 meses foram feitos pagamento a menor. Nesses 2 pontos da lavanderia, é que a gestora jamais poderia se antever no tempo, saber qual era o valor que a licitação iria finalizar, porque vários fatores culminam para a formação
do preço final da empresa. A empresa poderia ter feito um preço menor pela estabilidade do contrato, com um estado de 12 meses, etc., e uma formalização do contrato. Mas, todavia, quando da contratação da empresa no processo de dispensa, a gestora tomou todas as providências, fez a cotação, a empresa que estava executando o serviço, que ela assumiu a gestão dia 2 de janeiro de 2013. E fez as cotações tudinho e continuou com a mesma empresa. A empresa forneceu com preço mais barato e, enquanto tramitava o processo licitatório, que aqui eu quero dar destaque ao seguinte ponto, que o orçamento do Estado fecha geralmente dia 20 de dezembro e só vai abrir final de fevereiro. Nesse período, a gestora teve que, como ela assumiu dia 2 de janeiro, ela teve que continuar com a empresa que estava prestando serviço pela questão da continuidade administrativa. E fez a cotação e a empresa continuou. E quanto a questão de planejamento, logo quando assumiu, fez todo o planejamento, estruturou o processo licitatório e solicitou o orçamento da Suzano. Conforme eu juntei aí em anexos aí no memoriais, solicitou o orçamento da Suzano, que demorou simplesmente até junho para liberar o orçamento e enviar no mês 10, enviar para a CGL fazer o processo licitatório. Ou seja, nesse largo tempo, ela teve que continuar contratando com a mesma empresa e ficar fornecendo esse serviço, mas não foi por sua inteira vontade, sim, mas ela fez os procedimentos todos, requereu o orçamento, aguardou o orçamento via Cefaz e o procedimento da CGL, que também demorou. O processo de lavanderia terminou em fevereiro de 2014, já no ano seguinte, nem no ano que estava do orçamento. Esse é um dos contratos e uma das questões que a gente abordou. Outro processo é a questão do item 9 e 10, que refere-se aos ar-condicionados. E nesse ponto, eu quero destacar que no ano de 2013, as unidades de climatização da Anabraga já estava com 10 anos de uso, sem a devida manutenção, várias unidades estavam paradas, vários centros cirúrgicos estavam com problema de dando assistência, e a gestora teve que, ao assumir em janeiro, continuar e fez um relatório, mandou fazer o levantamento de todo o que estava acontecendo com a climatização e fez os procedimentos necessários para as suas devidas correções. Conforme nos memoriais eu aponto, os anexos 14, 15 e o Ministério Público e tanto o órgão técnico entende que esses valores eram altos. Todavia, quando na manifestação requerida pelo relator, o novo relator, juntei as planilhas, inclusive juntei também a questão de orçamentos de outras unidades para fazer o comparativo. E está junto aí dos memoriais os valores pagos por outras unidades, para demonstrar que não, além do orçamento que estava presente nos processos de contratação, juntei também para demonstrar que as outras unidades também, que trabalham com unidades hospitalares, também pagam praticamente os mesmos valores, como a Fundação Adriano Jorge, que paga por mês 73 mil, Hospital de Medicina Tropical, que paga 80 mil, o João Lúcio, que paga 162 mil mês, e o Tribunal de Justiça do Amazonas, que é só por referência, paga 66 mil. O contrato contratado que a gestora continuou com ele, pagava 70 mil reais para a manutenção desses inúmeros leitos, chilas, e fazer os procedimentos de coleta de dados para saber se a área está tudo ok, livre de contaminantes para funcionamento das unidades, dos leitos e etc. Esses são os dois pontos principais que abordam o relatório técnico, tanto do órgão técnico quanto do Ministério Público de Contas. E os demais itens se referem à dispensa de licitação que ocorreu devido ao Estado não fazer, como já bem dito aqui,
não fazer os repasses devidos e que a CGL também, nos seus processos licitatórios, demorou em torno de 9 meses a 1 ano para concluir cada processo licitatório. Todavia, cabe aqui destacar, a gestora, logo quando assumiu em janeiro, já fez o envio e a requisição dos orçamentos e em fevereiro, e teve suas autorizações somente liberadas a partir de junho e setembro do mesmo ano. É assim que eu termino os pontos principais e, como já me manifestado com relação à dispensa de licitação, e peço que seja julgado a prestação de contas da gestora regulares e que, se assim não entenda, regulares com ressalva. Muito obrigado, Excelência. Com a palavra o conselheiro relator. Excelências, eu não quero aqui contestar a precedência que o conselheiro Mário de Mello tem sobre mim, mas como nós estamos julgando os exercícios de 2013, eu sou o relator de 2013, o conselheiro Mário de Mello foi julgado o processo cujo relator era o conselheiro Mário de Mello, referente ao exercício de 2014, talvez o ideal tivesse sido eu ter me manifestado primeiro. Digo isso por quê? Porque muitas das impropriedades que foram constatadas neste processo, no exercício de 2013, se repetiram no exercício de 2014. Né? Apenas esta observação. E são irregularidades numerosas, né? Que se repetiram durante o exercício e que eu particularmente considero bastante difícil relevar. São realização de despesas sem prévio empenho durante o exercício, inúmeras. Aqui uma miríade de realização de despesas sem prévio empenho. Tem aqui acima de 30 ocorrências durante todo o exercício. Pagamento de notas de empenho que foram feitas sem discriminação como forma de mensuração dos serviços prestados. Dispensas indevidas de licitação. Multas, recolhimento de multas à Previdência Social por atraso do recolhimento das contribuições. Ausência de comprovação da efetiva execução de serviços. Serviços prestados sem cobertura contratual. Trata-se de uma miríade de irregularidades e diante delas eu não poderia me manifestar de outra forma que não seja o julgamento pela irregularidade das contas, aplicação de uma multa no valor de R$20 mil e seja considerado em alcance no valor de R$ 592.360 por não haver comprovação de execução de serviços contratados. Essa é a minha manifestação. Em votação, como vota o conselheiro Érico? Pelos mesmos fundamentos anteriores daquele outro processo, e aqui eu vou acompanhar integralmente o relator, porque de fato está demonstrado no processo está demonstrada a ausência de comprovação de certas despesas e, portanto, integralmente acompanho o relator. E aumenta a multa, Excelência? E Vossa Excelência me alerta, e eu desde já agradeço, que também só divirjo quanto ao valor da multa, que aumentei para R$ 43.841,28. Como vota o conselheiro Josué Filho?
nós votamos um ano subsequente, pelas mesmas razões, no esclarecido voto do eminente conselheiro Mário Filho, nós, no ano posterior, ou seja, julgamos 14, irregular e sem multa, com ressalvas. Me permite, conselheiro? Agora, um ano antecedente Só uma coisa. Este processo anterior não é da maternidade da Zona Leste? E este que nós estamos voltando da maternidade Ana Braga? Elas são a mesma. A Mas Zona é Leste, 2014, 2014? 2013, Elas 2014, mudaram aí de nome, conta. foi? É a mesma gestora, É a mesma gestora. mas mudou de nome? Tá, a mesma gestora está aqui, presente. Da Zona Leste. E aqui, maternidade Ana Braga. Num ano é um nome, no outro é outro. Não, É um grande upgrade na administração, realmente. não, mas Já tá melhorando, a né? maternidade é Ana Braga e fica na Zona Leste. Sim, mas é que aqui eu estou lendo que um é na Zona Leste, eu não sei de nada disso. Eu só estou perguntando se é a mesma coisa. Ótimo. Por aí nós tiramos, então, que no ano de 2015 provavelmente estaremos enfrentando os mesmos problemas. 2016, 2017, 2020, estaremos do mesmo jeitinho. Só mudando o nome da maternidade, para ver se a coisa melhora. Mas vamos lá. Mas eu estava só fazendo um replay Desculpe, conselheiro. do pela que interrupção. ocorreu no ano posterior, já votado. E agora nós retroagimos para 2013. As mesmas razões, ainda há pouco votamos pela regularidade. E agora, pelas mesmas razões, votaríamos em acompanhando Vossa Excelência para a irregularidade. Eu insisto e persisto em fazer a moderação. É a aplicação da multa. Por exemplo, me perdoe aqui a pobreza da minha imagem humana. Vocês acham que essa senhora tem condição de devolver aos cofres públicos um valor que ela não tem, que não pegou, que não possuiu, e que há erros, é verdade, de R$ 592.360, e uma multa que será ou de 20 ou de 40, mas será? Ou nós estamos na ficção de tomar ao pé da letra da lei a dureza do voto. Eu queria propor, e sei que deveria ser vencido, que se dê uma multa, que se faça as devidas ressalvas, mas é inalcançável a punição. Eu estou falando pragmaticamente que nós não vamos obter o retorno, vamos inviabilizar uma carreira para cumprir a dureza da lei. E com o choque, né? 2014, tudo bem, as mesmas razões de 2013, tudo mal. Por isso eu ofereço, em preliminar, um voto ao relator de uma multa de R$ 5.000, com a desdivetivação que Vossa Excelência quiser, para que ela, no recurso, discuta a irregularidade, porque esse número é, sinceramente, impraticável. Não há praticidade, não haverá retorno. Ele é antiaritmético. É uma bala de alto calibre para uma pequena caça. Com a palavra, o conselheiro relator. Conselheiro Josué, eu creio que a redução de multa que Vossa Excelência está propondo, devido a uma série de situações, as impropriedades foram muito numerosas nessas contas. Devido a uma série de situações que não restaram devidamente esclarecidas, solucionadas na prestação de contas, eu creio que essa redução que Vossa Excelência está propondo poderia ser alcançada em sede de recurso, para que a gestora esclareça devidamente algumas situações que ficaram sem esclarecimento nas contas, né? Creio que o que Vossa Excelência está propondo pode ser alcançado em sede recursal,
Em razão disso, eu mantenho o meu posicionamento. Muito obrigado. Votação, conselheiro Mário de Mello. Eu comungo plenamente com a posição do novo conselheiro Josué e mantenho a mesma posição do novo conselheiro. Conselheiro Alípio está impedido e eu peço vista do processo. Perfeito. Vai ter que registrar esse quórum e essa votação que Vossa Excelência aqui deverá concluir. Ainda continuando na pauta do conselheiro convocado Mário José de Moraes Costa Filho, para julgar o processo 4998/2015. Eu gostaria de saber se o conselheiro Érico tem um destaque registrado, No processo, mas não juntou manifestação no sistema. No já processo, está retirado o destaque. então, pacificado. Obrigado. O processo estão aprovados os processos da pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Na pauta do conselheiro do auditor Alípio Reis Firmo Filho, nós temos 3 processos. O primeiro processo... Senhora presidente, me Pois perdoe não. interromper. O primeiro processo, 1617/2015, eu gostaria de tirar de pauta. Então, temos o segundo processo, 915/2017. Estão impedidos o conselheiro Mário de Mello e o auditor Mário Filho. Com a palavra, o conselheiro relator Alípio Reis Firmo Filho. Qual é o processo, Excelência? 915/2017, segundo processo da pauta do conselheiro Quem convocado. está impedido? Mário Filho e conselheiro Mário de Mello. Eu tenho a palavra, Aí, senhor? acho que está sem coro, né? Não temos quórum. Porque está na qualidade de auditor, tem um impedido, aliás, 2 impedidos, sobraram nós 3, não temos quórum. Então, fica transferido esse processo para a próxima semana. O último processo não tem destaque. Esse Considera-se- 1617/2015 foi retirado? Foi, pelo próprio relator. Ok. O 604 não há destaque, considera-se aprovado. Esgotada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Não existe, então convocamos a próxima sessão para 3 de outubro. Agradecemos a Deus e a todos nós que estamos presentes aqui.